Olha, já não é novidade que os jornais tradicionais como Estadão, Folha de São Paulo e Globo, eles são jornais do grupo da elite. Em outras palavras, jornais da burguesia, jornais dos detentores dos meios de produção. Isso significa que a ideologia desses jornais passa aquilo que interessa para ela, a sua concepção de mundo e que orienta as suas ações. E eles tentam fazer com que a sua concepção de mundo, de política, de vida, seja aquela única verdadeira. Por que estou colocando isso? É porque o Estadão de hoje, ele coloca no seu editorial, ele faz um editorial contra a candidatura do ex-presidente Lula. Ele faz um editorial destacando o seguinte, que a concepção de povo, de democracia que o PT tem é autoritária. Observe. É bom que se saiba que o Estadão apoiou o golpe de 2016, que derrubou a presidente Dilma Rousseff, e que o Estadão também fez parte, junto com outros jornais, outras mídias de extrema-direita, que criou essa sensação aí, na verdade, esse antipetismo, que elegeu o candidato Jair Bolsonaro, um candidato que demonstra claramente que tem objetivos fascistas, que tem condutas fascistas. Essa é uma questão inegável. De modo que o editorial da Folha de São Paulo de hoje, ele tenta confundir o eleitor, diante, inclusive, das pesquisas eleitorais, das várias pesquisas eleitorais que já saíram esses dias, que demonstram o Lula na dianteira com pelo menos 43% de votos. O que é que acontece? O Estadão, ele quer deslegitimar a candidatura do ex-presidente Lula. E veja o que ele diz, né? O povo segundo Lula. Ou seja, ele já começa com um editorial, com um título que vai demonstrar o que é que Lula pensa do povo, o PT também pensa do povo. Diz assim, a resolução do PT retira o autoritarismo, melhor dizendo, né? Retira não. A resolução do PT reitera o autoritarismo da legenda, além de deslegitimar o voto do eleitor em 2018. Trata Lula como a encarnação do povo brasileiro. Por esse ponto aí, essa afirmação do Estadão, você já percebe que, na verdade, ele está desconstruindo, desqualificando a fala do ex-presidente Lula e o que pensa o PT sobre o povo e sobre a democracia. Em outras palavras também, o Estadão está distorcendo, dizendo o que é o PT. Na verdade, o PT é autoritário, ele mostra um autoritarismo. E o que acontece? Ele vai pegar determinados pontos para confundir você, eleitor e eleitor, no sentido de pensar, olha, se o Bolsonaro não presta, Lula também não presta, e além de não prestar, é também autoritário. Então, ele é contra a democracia, o PT é contra a democracia. Isso é o que o Estadão passa. E quais os argumentos que o Estadão utiliza? Primeira coisa, ele diz o seguinte, que o PT questiona as eleições de 2018 porque o PT coloca que não foi legítima essa eleição de 2018. E qual é o ponto que esse Estadão faz? Ele diz o seguinte, olha, o Bolsonaro não é uma boa peça. Ele diz assim, Bolsonaro demonstrou também que há muito tempo era para ter sofrido já o impeachment. Ele continua. O editorial deixa claro isso. Mas ele vai deixar claro o seguinte, que o PT também não presta, porque o PT está deslegitimando a eleição de 2018, que elegeu Bolsonaro com mais de 57 milhões de votos, enquanto Haddad teve em torno de 47 milhões de votos.
O que é que o Estadão está colocando aí? Que só, olha, o PT está deslegitimando a eleição do Jair Bolsonaro, considerando que apenas Lula representa o povo, representa os interesses do povo. Então, quando ele deslegitima a eleição de 2018, ele está deslegitimando, ignorando a democracia. Portanto, é um partido ou um governo autoritário. Essa é a relação que o Estadão faz. Ou seja, mais uma vez, confundindo você, eleitor, querendo confundir você, eleitor e eleitor. Claro que ele está falando para o grupo dele. O Estadão está falando para os grandes empresários, os financistas, para a burguesia. Então, está defendendo a sua parte, a sua sardinha. A questão é a distorção que o Estadão faz sobre o que o PT coloca. Primeira coisa que o Estadão está colocando, olha, a eleição do Bolsonaro, embora ele não prestando, foi uma eleição legítima, foi uma eleição democrática, os votos, os mesmos votos que tem, foram votos que consolidam a eleição do Bolsonaro, e foi feito de forma democrática, assim como Lula anteriormente foi eleito também de maneira democrática, Fernando Henrique e Dilma também de maneira democrática. Portanto, não se deve deslegitimar a eleição. Na verdade, o que é que o Estadão está fazendo? Ele está distorcendo o sentido da democracia, o sentido de povo, colocando Lula e Bolsonaro como fosse duas coisas que não prestam, duas coisas autoritárias, que não é. No caso do PT, já demonstrou com as eleições de Lula, os dois governos do presidente Lula e o governo de Dilma, demonstrou muito bem como facilitou cada vez mais a democracia. Inclusive a ação dos procuradores da Polícia Federal só se teve, da PGR só se teve, por quê? Por causa da autonomia dada pelo Partido dos Trabalhadores, pelo governo do Partido dos Trabalhadores. De modo que isso não teve nada a ver com autoritarismo. Em nenhum momento o PT está negando as eleições. O que o PT coloca de não legítimo é exatamente o quê? Se você sabe o que é, vamos lá explicar. O que o PT está colocando, o que Lula coloca, é o seguinte, é que a eleição de 2018, ela foi ilegítima, por quê? Primeiro, porque o candidato que poderia ganhar as eleições, que estava na frente das pesquisas, foi impedido de participar das eleições e teve, inclusive, o aval da grande mídia, assim como o Estadão, que criou esse estigma de antipetismo, essa reação da sociedade do antipetismo, de tudo que não presta. Então, por isso que os votos do Bolsonaro, muitos votos, foram votos antipetistas, mesmo não tivessem sido claramente do lado do Bolsonaro, mas votos antipetistas. Então, o que o PT coloca ainda hoje, e os seus representantes, é o seguinte: a eleição de 2018 foi ilegítima porque um candidato que poderia ganhar as eleições foi impedido de participar das eleições por causa de um conluio midiático, um conluio judicial, que derrubou a presidente Dilma, como também criou a Lava Jato para perseguir o Partido dos Trabalhadores. A Lava Jato poderia ser uma coisa importante contra a corrupção, mas o que aconteceu? Se tornou um partido contra o Partido dos Trabalhadores, de modo que chegaram a fazer todo tipo de manipulação possível a tal ponto de que impediu Lula de participar das eleições. Manobras foram feitas para que ele fosse preso, inclusive em segunda instância, enquanto ainda os recursos estavam caminhando, o trâmite em julgado, por exemplo, não acontecendo, não é? Ou seja, a eleição de 2018 foi ilegítima porque, a partir de um conluio judicial, midiático, retirou o candidato que seria eleito presidente da República, impediu inclusive ele de dar entrevistas, coisa que é uma censura, coisa que é da ditadura. E tudo isso com aval
da grande mídia tradicional, entre elas o Estado de São Paulo. Então essa é a questão que não se esclarece. O que é que acontece? O Estadão simplesmente pega o ponto em que o PT questiona as eleições de 2018, uma vez que retirou Lula das eleições, aí diz assim, olha, isso é coisa de autoritário quando não aceita as eleições. A primeira coisa que o Haddad fez, quando saiu o resultado das eleições, foi reconhecer a eleição do Jair Bolsonaro, independente dele prestar ou não prestar. O PT reconheceu as eleições, em nenhum momento, inclusive, levou à frente bandeira do impeachment, né? Embora, inclusive, tenha discutido a possibilidade de impeachment do presidente Bolsonaro. Então, reconheceu a eleição do Jair Bolsonaro. Ok? Então, o que o Estadão faz é um desserviço no sentido de colocar mais lenha na fogueira, mais fogo na gasolina, né? Ou vice-versa, né? Mais gasolina no fogo, porque diz o seguinte, olha, nós temos um autoritário, um presidente que não presta, mas da mesma forma podemos eleger mais uma vez um presidente autoritário que também não presta, que não respeita a democracia. Então isso é sim um desserviço. Quando se percebe que não existe terceira via capaz de derrubar Bolsonaro, aí o que acontece? O Estadão ele está trabalhando para derrubar mais uma vez a candidatura do ex-presidente Lula, para deslegitimar a candidatura do presidente Lula, a candidatura do representante do Partido dos Trabalhadores. Aí sim, nós temos a voz ideológica do Estado de São Paulo, mais uma vez agindo de maneira perniciosa para confundir o leitor e o eleitor. Não caia nessa. Não caia nessa. Até o momento, a terceira via se mostrou inviável. O Bolsonaro pode ser derrotado por outros candidatos, além de Lula, mas o candidato forte, democrático, que pode, inclusive, colocar ordem na casa, nesse momento, chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Como o próprio Geraldo Alckmin diz, Lula é a democracia neste momento, porque a eleição do Jair Bolsonaro, mais uma vez, passa a ser uma ameaça ao país, ao povo brasileiro, ok? Porque nós já estamos vendo em que se dá, né, um conluio de milicianos, né, de pastores mal intencionados, né, então, um conluio de milicianos, e a cada dia nós temos, cada dia nós vemos como o Bolsonaro desrespeita a soberania nacional, desrespeita o povo brasileiro. Até hoje, continua sendo negacionista. Se não fosse a ciência, nós teríamos muito mais morte. Então, muitos problemas teriam se não fosse a ação do parlamento, né, se não fosse a ação da CPI, da Covid, tudo isso. Portanto, o Estado de São Paulo tenta deslegitimar mais uma vez a possível eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com 43% na pesquisa que saiu, 43% na pesquisa Folha, Datafolha, como também no IPESP, o Lula está na frente. É isso aí. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like. Se inscreva no canal se ainda não fez isso ainda. Compartilhe os nossos vídeos. Compartilhe, comente também os nossos vídeos e não deixe de fazer a divulgação do nosso canal, que esse canal é feito para você, com vídeos de sociologia, de política, de atualidade, de cinema e literatura e muito mais. Até mais.